Olá, alunos. Vamos lá para a página 25 da apostila de português, né? Na seção A Língua em Estudo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o artigo, né? Então, é uma das classes de palavras que nós temos na língua portuguesa, né? E vamos ver o seu uso. Primeiro, vamos ver essa notícia. Nós temos ali, sim, para iniciativas ecológicas. Um grupo de estudantes da Califórnia, dos Estados Unidos, decidiu que, caso seus professores não quisessem dar aulas sobre questões ambientais, eles o fariam por conta própria. Assim, eles se prepararam e saíram pela região dando treinamentos e seminários sobre esses problemas. A cada verão, promove um encontro juvenil no qual reúne líderes ambientalistas jovens a fim de discutir estratégias e elaborar novos planos. Nessa notícia, nós temos o quê? O uso do artigo, já no início, quando começa aqui, ó, um grupo de estudantes da Califórnia. Quem é o artigo? O artigo aqui é o um. Por quê? Artigo é aquela palavra que vem junto com o substantivo, definindo ou indefinindo o substantivo, o nome. No caso, um grupo é um artigo indefinido, porque eu estou falando de um grupo e não estou dizendo qual é o grupo específico. Estou falando de uma maneira mais geral e indefinida. Tá? Então, essa é a função do artigo, definir ou indefinir o substantivo. Eu poderia, vocês vão depois fazer os exercícios ali e vão perceber. Ali no exercício 5 tem um exemplo. Eu poderia depois usar o artigo definido para me referir a este mesmo grupo, pois agora eu já sei de qual grupo estou falando. Vamos ver aqui o trecho. Não? Um grupo de estudantes da Califórnia, dos Estados Unidos, decidiu dar aulas sobre questões ambientais por conta própria. Além disso, todo ano o grupo promove um encontro juvenil com líderes ambientalistas. Por que no segundo caso eu pude usar o grupo? Porque no primeiro eu falei de uma maneira geral. A primeira vez que eu falei sobre este grupo que ninguém conhecia até então, eu falo de uma forma indefinida. Agora que nós já temos algumas características, eu estou me referindo especificamente a este grupo que já foi apresentado, eu posso usar o, que é o artigo definido, porque eu estou definindo, estou falando de uma forma particular. Então, o artigo indefinido, que é o uma, ele indica o substantivo de forma mais geral, né, forma indefinida. Já o artigo definido, que é o e o a, né, ele se refere ao substantivo de uma forma mais específica, mais particular. Ok? Vamos ver aqui outros exemplos. Tá? Vamos ver aqui. Né? Nós temos lá. Ao comparar o uso das expressões um grupo e o grupo no texto, observamos que o substantivo grupo é inicialmente precedido pela palavra um e depois pela palavra o. Essa mudança provoca uma diferença de sentido. Então, na expressão um grupo, o sentido é indefinido, generalizado, como eu disse. Né? Já na expressão o grupo, o sentido é definido, particularizado, é específico. Tá? Então, as palavras o, os, a, as, uns, uma, umas, que antecedem o substantivo e que podem defini-lo, particularizá-lo ou indefini-lo, generalizá-lo, são chamados de artigos, ou seja, essa é a função dos artigos. Né? Então, generalizar, particularizar o substantivo. Os artigos também, como vocês podem ver ali, eles sofrem flexões, né? Então eles variam, né, de acordo com o substantivo, né? Ele vai concordar com esse substantivo. Ou seja, ele pode variar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos lá no final da página 26, né? Tem o exercício que vocês vão fazer depois, nós vamos comentar também na aula online, né? Então, a gente pode perceber que o artigo determina o substantivo quanto ao gênero masculino ou feminino e quanto ao número singular ou plural. Isso ocorre porque o artigo concorda com o substantivo a que se refere em gênero e número. Né? Aqui também nós temos alguns exemplos, eu coloquei dois exemplos aqui, no caso em que é o artigo, né, que vai definir o gênero do substantivo, porque o substantivo sozinho não dá para saber se é do gênero feminino ou masculino, como a gente já tinha visto lá quando estávamos aprendendo os gêneros do substantivo. Então, por exemplo, o substantivo estudante. Se eu falo só estudante, não dá para saber se é masculino ou feminino. Então, é o artigo que vem junto que vai definir, né? Então, o estudante, a estudante, ele vai me dizer qual é o gênero. Poderia ser também um estudante, uma estudante. A gente saberia daí qual seria o gênero. Também o artigo,
em alguns casos, com alguns substantivos, ele que define o número, né? Ele que vai nos dizer se é um substantivo no singular ou no plural. Por exemplo, ônibus, né? O substantivo ônibus não tem como formar plural colocando um ES no final, por exemplo. Não existe ônibuses, né? Então, quem indica se é singular ou plural é o artigo que vem junto. Então, eu posso dizer o ônibus, os ônibus, né? Um ônibus, uns ônibus, certo? Aqui também nós temos outros exemplos, então, do artigo indicando singular ou plural, feminino ou masculino, né? Então, a floresta, nós temos ali, ó, um artigo feminino no singular, concordando com floresta, que é o substantivo feminino no singular. O desmatamento, artigo masculino no singular, definido, né, concordando com o substantivo desmatamento. Um homem, artigo indefinido, singular masculino, concordando com o homem. Uma mulher, artigo indefinido, singular feminino, concordando com o substantivo mulher. Aqui daí no plural, as árvores, no feminino e no plural, né? O artigo definido, os homens, né? O artigo definido masculino no plural, uns animais, né? O artigo indefinido masculino no plural e umas flores, o artigo indefinido feminino no plural, concordando com flores. Então aqui, a classificação dos artigos vocês encontram aqui, né, na página 27. Então, temos lá os definidos, que são o a, os e as, que antecedem e definem o substantivo, indicando que se trata de um ser já conhecido do leitor, um ser bem específico. Sabemos de quem estamos falando. Esse artigo também pode indicar um substantivo já mencionado anteriormente, então quando a gente já sabe pelo contexto de quem estamos falando. E os indefinidos, né, como as palavras uma, uns, umas, que antecedem o substantivo, indicando que se trata de um ser qualquer, indeterminado, de maneira geral, generalizada. Né? Os artigos também podem se contrair, sofrer uma contenção e se misturar com outras palavras, geralmente com preposições. É o que acontece aqui, ó. Gabriel estava numa floresta quando viu o mico-leão dourado. Numa é a junção do quê? Do em, que é a preposição, mais o artigo indefinido, uma. Então, a gente pode falar, Gabriel estava em uma floresta ou estava numa floresta, que é essa contração da preposição com o artigo. O mesmo acontece aqui. Gostamos das alternativas para diminuir os gastos com energia elétrica. Das alternativas é a contração da preposição de com o artigo definido as. A gente não vai dizer gostamos de as alternativas, fica estranho. Então há uma contração, se junta virando das. Então é uma contração que é formada a partir do artigo também. Existem outros exemplos, por exemplo, esse que nós temos aqui, ó. Em mais as, que é o artigo, ou a, né, vira na ou nas. Em mais um, num, né, então um é o artigo. De mais o ou os vira do ou dos. De mais a ou as vira da ou das. Em mais o ou os fica no ou nos. Em mais uma ou umas fica numa ou numas. Por mais o vira pelo, né, ou por mais a vira pela, tá? Então, são as combinações dos artigos com outras classes de palavras, né? Aqui são preposições. O artigo também pode ser responsável por substantivar uma palavra, ou seja, transformar uma palavra que inicialmente não era substantivo em substantivo. Como assim? Vamos ver este exemplo aqui, ó. No primeiro caso nós temos deixa a mata verde se espalhar. Verde, que é a palavra de destaque, é uma característica do substantivo mata, ou seja, é um adjetivo, é a cor. Né? Porém, eu posso transformar esse adjetivo em um substantivo, em um nome. Como que isso vai acontecer? Acrescentando o artigo. É o que acontece aqui no segundo caso. Venha curtir o verde. Então, esse o que vem na frente de verde é um artigo. O artigo acompanha o substantivo. Logo, verde aqui se transformou em substantivo. Porque eu estou falando, ó, venha curtir o verde, a tranquilidade, a diversão e a aventura nesta reserva ecológica. Então, o verde, a tranquilidade, a diversão, a aventura são nomes, né? São substantivos. Então, o uso do artigo também faz com que palavras que inicialmente não são classificadas como substantivos sejam usadas como substantivos. Isso acontece não só com o adjetivo, indicando cor, né, que vira o substantivo, como também pode acontecer com alguns verbos. Tá? Então,
o artigo acompanha o substantivo. Qualquer palavra que vem junto com o artigo, então, vira substantivo. Ok? Aqui, né, o uso do artigo também antes de nomes próprios, né? Então, os nomes próprios de pessoas, principalmente quando se trata de nomes de pessoas famosas, muito conhecidas do público em geral, não são acompanhados por artigo, né? Então, vamos ver, por exemplo, ali, ó, Napoleão Bonaparte enfrentou muitas batalhas. Então, a gente não fala o Napoleão Bonaparte, a gente fala de uma maneira mais específica sem o uso do artigo. O Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, né? Não é necessário usar o artigo ali. Porém, em algumas situações, quando é citado o nome de uma pessoa com quem se tem familiaridade, o artigo pode ou não ser empregado antes do nome. Nós escolhemos. Em algumas regiões do Brasil, é comum o uso do artigo definido antes do nome de pessoas próximas, né? Por exemplo, eu falo Gustavo nasceu no Rio de Janeiro, ou Gustavo nasceu no Rio de Janeiro. Então, normalmente, no dia a dia, a gente acaba colocando este artigo. Não é uma exigência, então ele é facultativo, a gente pode escolher usar ou não. Né? Também temos ali o caso de diferentes sentidos do artigo. Né? Em certas frases, os artigos adquirem sentidos diferentes do habitual, do usual. Né? Vamos ver as frases a seguir, né? Qual é o valor do artigo. Então, quando eu digo, ó, este não é um livro qualquer, é o livro. Então, quando eu falo assim, o livro, dá aquela ênfase, quer dizer que é o melhor livro. Mesma coisa quando a gente fala, aquele rapaz é o cara, ou seja, ele é o melhor, ele é importante, né? A garota pintou as unhas, né? Então, não são quaisquer unhas, o que são as unhas dela, a ideia de posse, né? Então, tem valor de posse, é como se fossem as suas unhas. Tinha uns 12 anos quando partiu, então é um valor aproximado, né? Aproximativo, mais ou menos 12 anos. E o menino conhecia as atrações do circo, né? Então, as atrações aqui dão ideia de totalidade, né? Quer dizer que ele conhecia todas as atrações daquele circo. Então, vai depender muito do contexto para ver qual é o sentido também que o artigo atribui a este texto, certo? Então, faça os exercícios da página 25 até 31. Na próxima aula online, nós conversaremos um pouco mais sobre o uso dos artigos, ok? Até mais. Tchau, tchau.